Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa aqui é a primeira aula sobre filosofia. Eu estou gravando essa aula aqui com um conteúdo muito semelhante àquele que eu estou dando mesmo na sala de aula. Bom, para começar a falar de filosofia, nós vamos começar contando um pouquinho, falando um pouquinho da vida de Sócrates, de um momento específico da vida dele, para poder nos ajudar a pensar como é uma atitude filosófica para que nós possamos buscar tê-la. Bom, funciona assim, ó. Eu posso dar aula trabalhando com vocês a parte histórica da filosofia, e eu vou fazer isso também, né? Contando os pensadores, colocando eles na linha do tempo para que vocês possam entender quando cada um nasceu, o que cada um falou, o que um contrapôs o outro e etc e tal. Podemos fazer também uma análise, por exemplo, de um filme, a filosofia por trás do filme, o que aquilo se casa, se une com a filosofia. Isso tudo a gente vai fazer. Falei filme, mas também dá certo com livro, o que a gente quiser, seriado, enfim. Mas eu vou provocar bastante vocês para que a gente possa desenvolver um pensamento filosófico, para que a gente possa desenvolver uma cabeça boa, para que a gente possa se tornar sábio, para que nós possamos nos tornar inteligentes, pessoas capazes de olhar para o mundo e entender o que está acontecendo, fazer uma análise boa e saber onde posicionar a nossa vida diante dos acontecimentos. Para isso, nós vamos aprender com esse rapaz aqui, com o seu Sócrates. Nós vamos começar por ele. Bom, qual que é a primeira postura inicial, então, para que uma pessoa se torne sábia? Porque se você não sabia, o lance de filosofia é ser sábio, poxa. O filósofo é o sábio. Filo é amor, de amizade, e Sofia é o sábio, é sabedoria, quer dizer. Então, Filo é o amor de amizade e Sofia é sabedoria, como se fosse um amor de amizade, um amor de retorno, de reciprocidade com a sabedoria. Então, como que a gente faz para desenvolver aí um coração, vamos dizer assim, um coração de sábio, uma cabeça de sábio, um amor pela sabedoria, um amor pelo conhecimento? Por onde começar? Dirão uns, a gente começa estudando, ou tem que ter força de vontade, ou tem que ler, tem que saber ler, ou, bom, e assim vai outros ous. Essas coisas são necessárias mesmo, são úteis principalmente, assim, pelo menos. Pelo menos é útil saber ler, é útil ler bem, é útil ter força de vontade, é útil, pelo menos é útil. Não diria que é essencial, porque, por exemplo, o próprio Sócrates não sabia escrever. Então, ele pega a gente no pulo. Mas, levando em conta, lógico, que ele vivia numa outra situação, num outro ambiente, há muito tempo atrás, né? Mas, tem uma postura que ele nos ensina que sem essa eu acho muito difícil que alguém se torne sábio. Na verdade, creio ser impossível que alguém se torne sábio. Muitos que se arvoram como sábios e não possuem essa virtude, essa característica, vou mudar o termo, para vocês entenderem mais fácil. Muitos que se arvoram, que se dizem sábios, sem essa característica, na verdade não são sábios coisíssima nenhuma. E o nome dessa virtude, o nome dessa característica é humildade, que é uma característica bastante esquecida de nós, né? A gente quase não ouve falar sobre isso, quase não pensa, e quando ouve ainda é meio que numa gíria de mano, né? Tipo assim, nossa, mano, o cara é desumilde. uma compreensão meio esquisita da humildade. Vou explicar dentro do contexto aqui da vida do Aristóteles. Não, do Sócrates. Seguinte, se você não sabia, o senhor Sócrates foi condenado à morte. Ele tomou um veneno, né? Ele foi condenado a tomar o veneno, cicuta, e morrer. Por que ele foi condenado a isso? Ele foi condenado porque a acusação que faziam ele é que ele era um homem rebelde, que revoltava os jovens contra a religião e contra, eu acho que as autoridades constituídas, enfim. Era um cara que fazia rebelião com os jovens. Isso é o que disseram dele, mas não necessariamente foi isso que aconteceu. Então, no livro aqui, perguntam para ele, ô seu Sócrates, o que aconteceu com o senhor? Por que o senhor está sendo acusado? Aí ele começa falando, olha, é o seguinte, eu faço, vão me perguntar, né, o que eu faço da vida? Com certeza eu faço alguma coisa diferente. Porque se eu fizesse um negócio normal, tipo eu construo casa, ninguém ia ficar questionando, ninguém ia ficar me importunando, eu não ia estar passando por isso que eu estou passando agora. Isso que eu estou dizendo para vocês está nesse livro aqui, e ele tratou sobre isso no dia do julgamento dele, no dia da condenação dele. Aí ele começou a contar o porquê que muitos não gostam dele. Porque assim, levantaram várias calúnias dele, sobre ele. Essas calúnias levaram ele para o julgamento, depois levou à condenação. E ele vai dizer o porquê que as pessoas caluniaram ele. E ele começa dizendo assim, ó.
Eu vou adaptar, não vou ler do jeitinho que tá aqui, porque senão você vai ficar cansativo, você não vai conseguir prestar atenção. Mas assim, bom, vocês conhecem o meu amigo Querefonte, diz Sócrates. O nome do cara já é cômico, né? Mas enfim. Vocês conhecem meu amigo Querefonte, né? O Querefonte é um cara decidido. O que ele fala que ele vai fazer, ele vai até o fim, ele é determinado. E certa vez, ele foi até o oráculo em Delfos. Delfos era uma cidade muito importante na Grécia, e lá tinha um oráculo, onde a profetisa, ela ia e consultava o Deus, e ela falava em nome de Deus para o povo. E o que ela dizia era entendido como sendo voz de Deus mesmo, como voz de uma profecia, poxa. Então o cara, o Querefonte, foi até Delfos para conversar com a sacerdotisa e perguntou se tem alguém mais sábio do que eu, disse Sócrates. E respondeu a sacerdotisa: não existe ninguém mais sábio do que Sócrates. Retomando, o Sócrates dizendo pro povo: olha galera, seguinte, o Querefonte, ele foi lá perguntar no Delfos, lá pro oráculo, se tem alguém mais sábio do que eu. E ele foi, perguntou, e a sacerdotisa, né, a profetisa, ela disse assim: não tem ninguém mais sábio do que o Sócrates. Ele é o cara mais inteligente que tem. Ele é o cara mais sábio que existe. Aí ele chegou e contou pro Sócrates. Só aqui, já tem uma lição pra gente. Imagina você, se teu professor olha pra você e fala assim: ó, meu querido aluno, você é o cara mais inteligente dessa escola. O que você pensaria sobre essa afirmação? Provavelmente o que eu também pensaria. Enfim, viram o meu valor. Ou alguma tonteira parecida com isso. A gente se enche de orgulho e fala: é verdade, eu sou mesmo mais sábio. Mas o Sócrates não, porque ele era um cara humilde. Ele tinha noção de quem ele era. Ele tinha um contato constante com a verdade, por isso ele não se enganava. Chegou o Querefonte e falou: Sócrates, tu é o cara mais sábio, mano. Tu é sim. Foi a profetisa que falou. Aí ele disse assim, ó. Quando eu soube que o oráculo disse isso, eu comecei a pensar: mas o que Deus está querendo dizer com isso? Que sentido oculto tem na sua resposta? Ele não aceitou de momento. Mas como assim? O que Deus está querendo dizer com isso? Eu não tenho consciência de ser o homem mais sábio. Que quererá então declarar-me como sábio? Por que a profetisa disse isso? Por que ela disse esse nome de Deus? Por que Deus foi dizer um troço desse para mim? Lógico que se foi ela quem disse, ela não tá mentindo, porque ela tá falando em nome de Deus, ela não pode mentir. Mas, o que ela quis dizer? Aí diz o Sócrates: por um longo tempo eu fiquei nessa incerteza sobre o sentido das palavras. Por fim, a contragosto, eu decidi fazer uma investigação e agora eu vou explicar. Retomando só até aqui. Sócrates, então, o amigo dele, Querefonte, foi lá, perguntou pra profetisa, a profetisa chegou para ele, falou pra ele: olha, seu amigo Sócrates é o cara mais ninja que tem, ele é o mais sábio que tem. Falou pro Sócrates, Sócrates ouviu aquilo e falou: ah, para. Como? Bom, foi a profetisa que falou, ela deve estar certa. Mas olhando para mim, eu não acho que eu sou o cara mais sábio que tem. O que eu faço? Aí eu resolvi fazer uma investigação, diz ele. E aí eu fui encontrar-me com um dos que se passavam por sábios. Porquanto, se havia lugar, era ali que rebater o oráculo mostraria ao Deus: eis aqui um mais sábio do que eu, quando tu dissestes que eu era. Ou seja, ele foi procurar alguém que era dito por todos como sábio para poder debater com ele. E a esperança dele era que esse cara fosse mais sábio do que ele. Porque ele dizia para o oráculo: olha, oráculo, você errou, negão. Não sou eu mais sábio, não. Aquele cara lá é muito mais sábio que eu. Então ele foi até essa pessoa. Diz ele aqui que era um político, mas ele não quer falar o nome para não expor. Deixa eu ver se eu acho o termo que ele fala. Era um dos políticos. Submetia ele exame, mas eu não vou dizer o nome, mas era um dos políticos. Então, atenienses, diz ele, né? A impressão que me ficou é o exame da conversa que eu tive com ele. Achei que ele se passava por sábio. Trocando em miúdos. Ele chegou lá no político, começou a conversar, porque ele diz que ele é sábio, dizem que ele é sábio. Ué, eu quero mais é que ele seja mesmo. Então eu vou conversar com ele. Começou a conversar com ele, conversa vai, conversa vem, começou a questionar umas coisas, o cara começou a, visivelmente, notoriamente, a engambelar o Sócrates na conversa e demonstrar que no fundo ele não era tão sábio assim. Sócrates chegou uma hora que eu olhei pra ele e falou assim: ô meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você.
Deixa eu ver se eu acho os termos dele aqui, que eu achei demais esse negócio. Pus-me então... Pus-me então a explicar-lhe que ele se supunha ser sábio, mas na verdade ele não era sábio. Olha só, gente. A gente morre de medo da verdade, né? A gente morre de medo das pessoas dizerem a verdade a nosso respeito. O Sócrates não tinha medo de enxergar a verdade a respeito dele mesmo e não tinha medo de apontar a verdade no outro também. Então ele olhou pro cara e falou: olha, você se supõe sábio, mas você não é sábio não, negão. Acham que você é sábio, mas você não é sábio não. O resultado dessa nossa conversa foi que eu me tornei odiado por muitos dos presentes. O cara ficou com ódio dele. Quem você pensa que é pra falar que eu não sou sábio? Eu imagino o Sócrates retrucando. Não, mano, não é essa questão. Não tô querendo ser orgulhoso e peitar em cima de você. Eu só tô dizendo, você se acha sábio, mas você não é. Eu tô falando como um exercício de bondade mesmo, de querer te ajudar. Você tá se achando inteligente demais, você não é. Quem você pensa que é? Parece a gente, né? Quando faz besteira e vem corrigir a gente fica vomitando em cima da pessoa depois. Bom, saí dali pensando comigo mesmo. Mais sábio do que esse homem eu sou. Já eu leio essa parte, que essa parte é interessante. Mas ele foi conversar também com um poeta. Conversando com o poeta, ele chegou na mesma conclusão. O poeta falou de uma série de coisas, chegou numa hora que ele falou assim, pera um pouco, você sabe algumas coisas, você sabe mesmo, verdade. Mas você tá dizendo que você sabe um tanto de coisa que você na verdade não sabe. Isso. Não, isso eu não sei. Isso. Não, mas isso eu sei, é tal coisa. Aí o Sócrates, não, você tá viajando. Ele não diz todos esses detalhes, né? Eu tô floreando um pouco pra gente entender. Ele foi conversar com o político se dizia sabichão e ele percebeu que o cara achava que sabia as coisas, mas ele não era sábio. Foi conversar com o poeta achava que sabia das coisas, mas ele viu que o poeta não sabia também não. Era muita coisa conversa dele. Foi conversar com outro artesão. Eu não lembro o que ele fazia, e agora eu não vou achar, mas acho que ele fazia vasos. Foi conversar com o cara, conversa vai, e falou, não, o cara realmente, na arte dele, ele é muito sábio. Só que fora a arte dele, ele se arvora dizendo que ele sabe um monte de coisa que na verdade ele não sabe. Aí chega uma hora que o Sócrates falou assim, vai, quer saber do negócio? Mais sábio do que esse homem, eu sou. Mas olha, é bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom. Mas esse cara supõe saber alguma coisa e não sabe. Enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouquinho mais sábio que ele, justamente em não supor que eu saiba o que não sei. É bem provável que você, lendo eu falar esse texto cheio de S's, não compreendeu o que eu li, porque ouvindo só realmente é difícil. Ainda mais que são muitas palavras abstratas, né, sem forma concreta. Mas traduzindo em miúdos. Chega uma hora que ele diz assim, o Sócrates. Olha, o negócio é o seguinte. O que eu sei é que eu sei algumas coisas. E eu sei também que muitas outras eu não sei. E isso me torna, em certa medida, sábio. Por quê? O que eu sei. E o que eu não sei e sei que eu não sei. Vamos trazer para nosso dia a dia para ficar um pouco mais concreto, não baixar um pouco mais. É como se ele dissesse assim, olha, eu estudei algumas coisas aí, eu estudei, sei lá, matemática, eu sei fazer tal e tal conta, eu sei fazer tal e tal cálculo, eu conheço tal e tal fórmula. Eu sei o movimento dos astros, eu sei... mas eu não sei, por exemplo, sei lá, eu não entendo de ciência. E eu não entendo, e admito, eu não entendo. Eu não fico mentindo ou arrotando opiniões ou me fechando a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu me abro. Eu sei o que eu não sei. Bom, isso é muito importante para a gente entender, porque é o princípio aí da abençoada da sabedoria, abençoada da inteligência, para a gente poder entender as coisas. Quando a gente acha que sabe muitas coisas, nós somos como político, ou como poeta, ou como artesão da história ali do Sócrates. A gente se coloca como aquele que já sabe. Então alguém vai conversar com você, você fica, não é assim, veja. E começa a querer arrotar coisa, arrotar conhecimento. Ou não ouve. A pessoa está tentando te explicar e você tampa o ouvido e fala, não, eu sei, eu já vi isso aí. Inclusive eu vi isso num documentário, sabe? E aí começa a falar, não cala a tua boca. Deus do céu. Esse tipo de gente nunca vai aprender. Porque ela se fecha dentro da própria cabeça e o que ela sabe, ela já sabe.
E o que ela não sabe não consegue entrar, porque ela acha que ela já sabe. Isso, gente, tentei desde coisas intelectuais mesmo, de filosofia, de entendimento das coisas, de compreensão das matérias, de coisa escolar. Tem essa parte intelectual, mas tem também no profissional ou no familiar, poxa vida. Você trabalha lá, não sei qual que é a sua profissão, mas você trabalha de garçom. Você trabalha de garçom. Se você é um cara arrogante, que se fecha ao conhecimento dos outros, que se fecha ao aprendizado, você estufa o seu peito e sai fazendo todas as suas entregas e as coisas que você precisa fazer. E se alguém vem dizer para você, olha, mas não faz assim. Experimenta empilhar o prato de tal jeito. Aí você já olha para ele com um olhar de desdém, né? Como se você fosse superior. Eu sei fazer. E olha para frente. É engraçado que provavelmente você conheça alguém assim. Provavelmente você tem um avô, um tio, um pai, um irmão, um amigo, que se comporta desse jeito, como se tipo assim, não, eu sei as coisas, imagina, vai ensinar eu? Tá pensando que você é quem? Eu sei todas as coisas, eu sei fazer isso. Não é? Provavelmente você tem. Só que quando a gente olha para essa pessoa, a gente sabe que ela é arrogante, sabe que ela é orgulhosa, não é? Então eu te convido, meu amigo, te convido, meu aluno, a olhar para você e perceber isso também. Olhe para você e perceba se você não está se colocando como arrogante também. Se você não está se colocando naquela postura de quem não quer aprender, de como quem se acha superior, acha que sabe todas as coisas. É louco isso, né? Então, o princípio, eu tô falando aí de coisa básica, às vezes é na sua casa. Sua mãe vai te dar uma dica, vai te falar alguma coisa aí, vai te corrigir de uma besteira que você fez. Aí você fala, mas tem que ser comigo? Porque fica falando assim que a gente, parece que a gente só faz coisa errada. Não sei se você só faz coisa errada, mas isso que você fez é errado. Então cale a tua boquita e escute o que a pessoa está falando. Aprenda, seja humilde. Então tem tantas essas coisas aí, mais dia a dia, mais práticas, como também as coisas intelectuais. Às vezes o cara lê um livro. Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro qual foi o exemplo específico. Eu tava vendo um story de um cara que eu acompanho aqui no Instagram e perguntaram para ele. A pergunta foi assim: eu vejo que você cita um autor chamado Tolstói. Você conhece, você gosta bem dele? Ele respondeu assim: eu não conheço muito esse autor. Eu só li 2 livros dele. Gente, na hora que eu li aquilo, eu pensei, puta, aquilo a vida. Como é diferente um cara que é humilde de um cara que é arrogante como eu. Ele leu 2 livros do cara. Agora eu não vou lembrar o nome dos 2 livros que ele leu. Ana Querina, acho que chama um dos livros, e o outro eu acho que era Felicidade Conjugal, eu não lembro, que os dois são do Tolstói. Mas ele falou assim, eu só li esses 2 livros do cara. Mano, mas tem gente, inclusive eu às vezes, que se eu ler um artigo, um conto do cara, não precisa nem ler um livro, um conto, eu já saí dizendo que eu conheço o autor, porque é metido pra caramba. Só que se você conhece o autor, ou se você conhece tal assunto, você se coloca numa postura superior e você não se dispõe a aprender. E às vezes isso acontece também quando a gente não gosta do professor. Seja ele professor na escola, seja ele um professor num vídeo da internet, seja ele um professor num livro que você está lendo, você olha pra cara da pessoa e fala, ai, não gosto dele. Aí tudo que ele fala para você, você, sei, tá, não, eu já sabia. Ah, é legal, verdade. Se fecha totalmente como um arrogante, um orgulhoso que a gente é, muitíssimas vezes. Bom, essa aqui foi a primeira aula. É o princípio da sabedoria, o princípio da inteligência, que é a necessidade de sermos humildes. Que a gente possa aprender então com esse Sócrates, que tem essa frase aí que é colocada para ele, né? Só sei que nada sei. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!